pessoal, tudo bem? Aqui é a Brenda do Jurídico Corporativo. O vídeo de hoje basicamente vai ser sobre um tema que eu considero indispensável para todo qualquer negócio, para todo qualquer empresário. O tema de hoje é a due diligence. A due diligence ela é nada mais do que uma palavra em inglês para dizer: vou levantar o esqueleto dessa empresa e vou trazer todas as irregularidades, tirar todas as certidões, entender o que essa empresa passou desde o início até esse momento. Então, é basicamente fazer uma investigação sobre o histórico daquela empresa para fins de compra. Então, quando você tem uma due diligence de uma aquisição, você está falando em buscar tudo aquilo que a empresa já fez até o momento, trazendo irregularidades, ativos, passivos, tudo dentro de um relatório. Então, por exemplo, quando você vai fazer a aquisição de uma outra empresa, é uma condição indispensável, gente. O que eu já tive de empresas que eu problema porque não fez due diligence é assim, 90%. Principalmente na área de mineração, quando o pessoal vai comprar a empresa, nunca fazem a due diligence e tomam prejuízos assim, multimilionários. E a gente está falando de muito dinheiro. Já tive clientes aí de consultoria que pagaram 12 milhões de reais em uma mina, compraram a empresa, não compraram o ativo, e simplesmente depois descobriram que a mina tinha o equivalente a esse valor que ele pagou de passivo ambiental. Claro que tudo é contornável, mas esse tipo de problema teria sido, com toda certeza, melhor tratado se já tivesse sido informado desde o início. E geralmente, quem está vendendo a empresa, ela não, mesmo que ela tenha constituído a empresa, ela não sabe ao todo a história daquela empresa, né? Ah, Brenda, mas eu não quero gastar porque eu confio na pessoa que está me vendendo. Desses clientes todos que passaram por assessoria e consultoria, eles também conheciam muito do pessoal até que vendeu o ativo. Sim, era amigo de anos e anos, e a amizade inclusive acabou por causa dessas compras erradas, tá? A gente tá falando aí não só de passivos, eventualmente, que a empresa traga, mas também de eventuais responsabilidades criminais que a empresa pode trazer por realizar algumas ações erradas. Então, a gente tem dois benefícios. Eu gosto de avaliar como duas frentes, né, da due diligence. A primeira é basicamente entender o que é aquele negócio, né, entendendo os precedentes, entendendo o histórico, e você tem basicamente uma previsibilidade sobre aquilo que você está comprando. Então você conhece exatamente aquilo e você não vai tomar um susto com qualquer coisa que apareça, porque você sabe que vai estar previsto no relatório, tá? E o segundo é o caráter lucrativo de fazer a due diligence, porque você vai pagar para um escritório fazer um relatório de due diligence e você fala assim, mas eu vou ter um custo absurdo, porque é caro, porque é burocrático, enfim, vai demorar, eu preciso comprar. É mais fácil você fazer, porque você vai ter o poder de barganha, tá? Então já, por exemplo, ativos que a gente tinha, por exemplo, proposta de 5 milhões de reais para um ativo, e aí teve todo um processo de convencimento dos donos, né, que não estavam acostumados com esse tipo de trabalho. Queriam comprar na emoção, mas sabiam que aquele valor, né, aqueles 5 milhões, eram muita coisa, apesar deles terem bastante dinheiro, era muito dinheiro que eles não poderiam simplesmente pagar e confiar na palavra da pessoa que estava vendendo. Então, a gente fez toda a etapa de due diligence, né? Foi isso, tirou todas as certidões, fez um histórico, enfim. Então, no final das contas, descobriram, né, que existia ali uns passivos que o próprio dono não sabia, ou seja, um monte de execução fiscal de IRPJ e CSLL que ele disse que não sabia, né? E aí, como não tinha advogado de fato no processo, até existe uma presunção de verdade, né, do que ele estava falando, mas não se pode confiar na palavra das pessoas, que hoje é o motivo de maior problema, né, dentro de qualquer meio empresarial, é contar com a palavra, considerar que todo mundo vai ser justo e honesto. Então, nesse caso aí, juntando todo o passivo aí, deu uns 400, 500 mil de passivo, tá? E como foi, basicamente, a gente descobriu antecipadamente, antes de fechar o contrato, né? Isso foi colocado na mesa, né? Olha, eu fiz essa oferta de 5 porque eu não sabia que tinha esse passivo de 500 mil. E isso aqui tem a multa, tem a atualização monetária, tem tudo isso aqui que eu vou ter que utilizar para basicamente negociar, enfim. No fim das contas, a gente barateou tanto ativo que a gente teve aí 1 milhão de desconto. Não é mentira, teve 1 milhão de desconto. Sentaram na mesa e falaram, olha, se a gente for fazer uma conta aqui de quanto está devendo efetivamente, tá chegando aí à beira de 1 milhão. Se não for isso, ainda tem que ter uma gordurinha aqui caso aconteça alguma coisa, tem que pagar advogado para habilitar em todas essas execuções. Então, basicamente, vou tirar 1 milhão aqui, minha oferta é 4 milhões. Se quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Foi basicamente isso que aconteceu. Acabou que os clientes ficaram felizes porque compraram o ativo por 4 milhões,
pagaram assessoria para entrar nas execuções, mas não pagaram efetivamente as execuções. Então tiveram liquidez no início da operação e muito provavelmente quando eles vão contar com a sorte, né, se eventualmente prescrever, ou seja, em 5 anos a dívida pode se tornar inexigível, mas se ela se tornar exigível em algum momento, eles entram com o jurídico, como foi feito, e ficam brigando, né, tentando bater ali nos juros, enfim, criando estratégias para diminuir aquele valor. Então efetivamente foi um desconto. Pode ser revertido? Pode, muito baixa probabilidade, mas pode ser revertido. Mas querendo ou não, R$1 milhão não é pouco, né, gente? Então, para vocês entenderem o segundo caráter da due diligence, além de você saber o que você está comprando, ela ainda traz esse benefício de você saber exatamente como barganhar dentro da operação. Então, baratear aquilo que você está comprando. Essas são duas funções essenciais. O vídeo foi curto hoje, mas espero que vocês tenham gostado.